que é realmente importante na hora de fazer uma escolha de uma empresa para receber dividendo? Eu vou te falar hoje um pouco sobre algumas informações que são essenciais para você fazer uma boa escolha, principalmente se você busca investir em empresas que pagam dividendos, né? Se o seu foco é receber dividendos através das empresas, então no vídeo de hoje eu vou te falar um pouco a respeito do que é indispensável para você analisar na hora de fazer a sua escolha, beleza? Se você não me conhece, eu sou Robson Andrade, muito prazer, bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo, pois já vai estar me ajudando bastante. E hoje eu vim falar um pouco sobre empresas que pagam dividendos. O que realmente é essencial na hora de investir nessas empresas? Simplesmente olhar para os dividendos? O que mais tem que ser levado em consideração? Então eu vou te mostrar hoje no computador um breve resumo de algumas informações que são importantes e nunca podem ser deixadas de lado para você investir em uma empresa, né? Algumas informações, indicadores, o que você precisa ter ciência que está acontecendo com a empresa para que você não tome uma má decisão. E já digo logo de antecipado, né, que olhar para os dividendos é errado. Você simplesmente olhar o dividendo e não olhar o conjunto como um todo. E é sobre realmente esse conjunto como um todo, de forma resumida, que eu vou te mostrar a partir de agora no computador. Para isso, para nos auxiliar nessa breve análise, eu vou utilizar aqui o Status Invest, vou vir aqui em busca, vou digitar IDIV. Para quem não sabe o que é o IDIV, é o índice de dividendos. Ele é composto pelas principais empresas, né? Já tem feito todo um resumo, e esse índice criado pela própria Bovespa compõe-se as empresas que pagam dividendos e que possuem ótimos números também, vários indicadores em conjunto para estarem listadas neste índice de dividendos. E se eu clicar aqui no índice de dividendos, ele fala aqui que o IDIV é um índice de dividendo criado pela própria Bolsa de Valores que mede o desempenho médio das empresas que pagam dividendos. Isso você tem um resumo aqui basicamente de todas as empresas que pagam dividendos de segmentos diferentes, de setores diferentes da nossa economia. Posso agrupar aqui, por exemplo, por setor. E aqui eu vou ter as empresas de utilidade pública, que são empresas principalmente do setor de eletricidade, saneamento básico e outros serviços ali que são de utilidade pública. Aqui do lado eu tenho o setor financeiro, que é composto pelos bancos, empresas de seguros e etc. E aqui mais abaixo, empresas de materiais básicos. Então aqui a gente tem praticamente um mapa, né, de todas as empresas que pagam dividendos e pode-se já ser um resumo aí para você analisar um pouco mais detalhado as empresas. Nós podemos pegar, por exemplo, né, podemos analisar uma empresa do setor bancário, pode ser até o Banco do Brasil, por exemplo. Vamos utilizar e pesquisar aqui Banco do Brasil, que é o código BBAS3, né? Banco do Brasil. E vamos olhar algumas informações aqui a respeito do que é interessante você analisar. Primeira coisa, o Banco do Brasil tem as ações aqui negociadas a R$ 27,00. Os seus dividendos, né? Uma das principais informações, mas não ela só, sem considerar as outras, é importante, é essa aqui. Quanto que a empresa paga de dividendo? Nos últimos 12 meses, o que ela pagou foi o equivalente aqui a quase 9% em dividendo. Então ela pagou ao longo dos meses, geralmente ela paga trimestralmente, quase 9% em dividendos. Beleza, eu já sei que ela paga dividendos. Mas qual que é a recorrência desses dividendos, né? O que a empresa tem de saúde que possa me garantir que ela continue pagando dividendos com frequência? Aí é a hora que eu tenho que analisar as outras informações também. Isso tanto serve para essa empresa quanto para outras empresas, né? Você tem que analisar o conjunto das informações e não só uma informação. Ah, eu vou investir só porque a empresa pagou 20% de dividendo nos últimos 12 meses. Tá, e o que aconteceu antes dessa história? Como que foi os outros pagamentos de dividendo da empresa? O que tipo de movimento esses dividendos estão fazendo? Ela vem diminuindo os dividendos, ela vem crescendo os seus dividendos. E por isso que é muito bom, né, você analisar sempre um período anterior, né, daquela empresa, da situação da empresa, do desempenho da empresa, para que você possa tomar uma decisão mais assertiva. Não existe decisão garantida, né? Não existe garantia absoluta de nada nesse mundo. Mas usar informações, o histórico de informações da empresa, o passado ele pode ser sim um papel crucial na hora de tomada de decisão. Não uma decisão absoluta, porque realmente absoluto não existe nada nesse mundo. Não existe uma certeza absoluta de nada. Eu posso ser o melhor analista do mundo, você pode ser o melhor analista do mundo. Não vai haver garantia nenhuma de que possa acontecer algo no futuro e que uma dessas empresas possa simplesmente até falir ou alguma coisa do tipo. Claro que não é o que o investidor deseja, né? Por isso que se não é o que você deseja, você tem que ficar mais perto. Então,
do acerto, de ter uma decisão melhor, uma decisão bem feita do que uma péssima escolha. Então, o dividendo, né, a porcentagem de dividendo que a empresa paga, é sim importante se analisar. Mas não só o dividendo aqui recorrente de 12 meses, o histórico dos dividendos. Nós vamos olhar um pouco mais a respeito dos históricos do Banco do Brasil de dividendos, né? Como foram os últimos anos de dividendo. O banco pagou, não pagou, até porque empresas não têm a obrigatoriedade de pagar dividendo frequentemente, diferente de fundos imobiliários. Uma coisa que você também precisa olhar na hora de investir em uma empresa, o PVP pode ser relevante? Com certeza, porque o PVP é o indicador que traz a informação a respeito do preço daquela ação. Se ela está mais barata que o seu patrimônio ou não. O valor patrimonial da ação do Banco do Brasil, o valor que ela realmente vale em relação ao seu patrimônio, é R$ 30,49. Se ela está sendo negociada a R$ 27,00, então tem aí uma diferença de praticamente R$ 3,00 e alguns centavos até o seu preço justo. Então ela está com desconto de R$ 3,00. Basicamente é isso que o PVP traz de informação. É uma relação entre o valor de mercado e o valor por ação, que é o valor realmente patrimonial que a empresa possui, diluído pelas suas ações. Então é um indicador muito simples de se analisar. Você, analisando essa parte, vamos olhar outras coisas. Pense o seguinte, se eu sou investidor, eu quero investir em uma empresa, eu quero receber dividendo dessa empresa. O que eu espero da empresa em relação ao desempenho operacional, das receitas dessa empresa? Que ela possua uma margem líquida ou que ela possua lucros consequentemente consistentes, né? Que ela mantenha os lucros o tempo todo e não apresente prejuízos. Pode apresentar prejuízo em algum momento? Pode, mas que pelo menos a maior parte do tempo, quase 90% do tempo, a empresa tenha resultados sólidos. O Banco do Brasil é um exemplo de empresa que tem resultado sólido. A margem líquida do banco aqui atualmente é de 12%, mas historicamente podemos ver que durante todos os anos a empresa só teve uma margem líquida, digamos assim, ruim, aqui nos anos de 2015 e 2016, entre o governo, principalmente o governo Dilma Rousseff. Então o país viveu aqui momentos bem ruins, taxa de juros e consequentemente impactou nos resultados do banco. Mas historicamente podemos ver que a média de margem líquida do banco sempre foi, desde 2009, aqui aproximadamente acima de 10% ao ano, né, com exceção desses dois períodos. Então a empresa manteve consistência, manteve o seu padrão operacional, mesmo em um cenário ruim, ela não apresentou nenhum tipo de prejuízo. E se eu estou querendo receber dividendo, para eu receber dividendo eu tenho que, logicamente, receber lucros de uma empresa dividendo através de uma empresa que realizou lucro, porque é assim que os dividendos são distribuídos. A empresa faz a operação, faz a apuração dos resultados e durante o ano, ou durante um trimestre ou um mês, ela vai distribuir os lucros para os seus acionistas, para quem comprou as ações dela. Se ela tem prejuízo, ela não vai distribuir prejuízo, ela consequentemente fica no prejuízo e consequentemente você não recebe nenhum tipo de dividendo. Além que, no próximo momento que a empresa recompor o seu prejuízo, por exemplo, prejuízo este mês, no mês que vem ela tem um lucro, ela vai compensar esse prejuízo que ainda ficou negativo. Muitas vezes ela demora 3, 4 meses, um ano ou até muitos anos para poder repor um prejuízo que ela tem consistentemente ao longo do tempo. Então, se eu quero uma empresa de qualidade, eu quero uma empresa para ter garantia, para ter mais segurança, eu tenho que olhar para essas informações também. A margem líquida da empresa, quais são os resultados dessa empresa, para que eu tenha consistência. Dividendo, independente da porcentagem que ela possa pagar, eu tenho que ter consistência. O principal papel é esse, da análise de fundamentalista, de quem quer comprar por longo prazo, o famoso buy and hold, comprar e segurar as ações a longo prazo. Então a margem líquida é muito importante. O retorno sobre o investimento, o ROI, também, principalmente para o setor financeiro, é muito relevante. Aqui os indicadores de rentabilidade do Banco do Brasil são muito bons. E outra informação também muito relevante, indicadores de crescimento da empresa. Como que estão esses indicadores? A empresa vem crescendo os seus lucros, as suas receitas? Aqui podemos ter mais ou menos uma noção de como que está o crescimento dos lucros do Banco do Brasil, que nos últimos 5 anos cresceu basicamente 20% dos seus lucros. Ou seja, se aumentou os lucros, consequentemente a empresa vai pagar um pouco mais de dividendo em um determinado momento. Visto que se a margem líquida da empresa também crescer em conjunto, ela pode aumentar o seu faturamento, a sua receita, mas o lucro pode continuar diminuindo. Por quê? Pode ter uma ineficiência operacional. A empresa pode aumentar o seu custo operacional, mas não a sua capacidade de gerar renda, de gerar retorno para os seus investidores. Por isso que o ROI deve ser analisado sempre em conjunto com
os indicadores de crescimento também. A empresa pode manter a média de lucro, né, de receita anual, sem nenhum tipo de crescimento de variação, nem positiva nem negativa. Pode permanecer assim por muitos anos. E aí, se claro, a receita vem caindo ao longo dos anos, se ela vem diminuindo a sua margem líquida, mostra que a empresa vem passando ou vem começando a se envolver em uma situação ruim. Por isso que sempre o movimento tem que ser escalada para cima, certo? É lucros aumentando, dividendos aumentando, margem líquida aumentando e, consequentemente, outras coisas que, de uma forma geral, são positivas para a empresa. Então, essas informações aqui já são informações interessantes a respeito do que você pode analisar na hora de comparação de uma empresa, né? De investir em uma empresa que paga dividendos. E ali, consequentemente, você já tem um bom resumo de empresas que têm bons números e pode ser sim uma boa opção de escolha. No índice e dívida da própria Bolsa de Valores, você já tem um resumão de boas empresas para você filtrar ali de acordo com seus objetivos. Mais informações que são relevantes para se analisar: o histórico de dividendos, que é aquele que eu falei agora há pouco. A empresa pagou 15% no último mês, nos últimos 12 meses, mas como que foram o ano anterior, né? Os 2 últimos anos, os últimos 3 anos de dividendo que essa empresa pagou. Por isso que é sempre interessante olhar, né, pelo menos um mapa dos últimos 5 anos da empresa para analisar como é que foram esses dividendos. Podemos ver aqui, por exemplo, o Banco do Brasil. Lá em 2020 ele pagou um dividendo até pequeno, né? O acumulado aqui foi de 73 centavos. Já em 2021 pagou R$ 1,13 acumulado. Em 2022 o valor foi para R$ 2,08 em dividendo. E aqui em R$ 2,28. E aqui já só em 2024 ele já pagou R$ 1,29. E ainda tem mais metade do ano adiante para ele pagar dividendos, né? Então, supondo que ele pague aqui mais R$ 1 em dividendos, o dividendo já vai ser bem próximo desse dividendo pago aqui em 2023. Então podemos ver que existe uma escalada no crescimento dos dividendos, uma média de dividendo seguida aqui. Se puxarmos aqui o histórico mais anteriormente, podemos ver que o banco sempre pagou dividendos. Teve momentos ruins? Teve. Por exemplo, em 2016 a margem líquida do banco, o lucro do banco foi menor, mas pagou dividendo mesmo assim, pagou 37 centavos. Quanto mais o banco lucra, no caso aqui do Banco do Brasil, consequentemente mais dividendos em um determinado momento você recebe. Se a empresa possui prejuízos, né, se, digamos assim, que todos esses anos aqui, a empresa praticamente teve lucro em todos eles. Se em algum momento aqui fosse prejuízo, por exemplo, 21, 22, 23, 24 fosse prejuízo, você não teria recebido nem um centavo de dividendo. Então, a sua meta de receber dividendo anual já teria sido quebrada. Por isso que é sempre bom e interessante que você analise, né, o mapa dos dividendos de uma forma geral. E claro, o dividendo vai oscilar de acordo com o desempenho da empresa, mas a empresa pelo menos mantém consistência nos seus pagamentos. Às vezes o lucro vai ser um pouco maior, o lucro um pouco menor, mas a empresa vai continuar pagando da mesma forma. E isso, para quem quer olhar para o longo prazo, quem quer receber dividendo, é importante. Particularmente eu acho importante, né? Não sei se você vê isso como uma coisa importante também para você tomar a sua decisão. Tanto isso quanto as outras informações eu acredito que são muito relevantes. Outra informação que também muitas pessoas nem olham a respeito de empresas que pagam dividendos é essa informação aqui chamada payout. Payout é basicamente a porcentagem do lucro que a empresa paga. Quantos por cento do lucro a empresa paga para o seu investidor, para os seus acionistas. A média aqui dos últimos 10 anos de pagamento, né, do Banco do Brasil é de 34% do seu lucro. Ou seja, digamos que a cada R$ 1.000 de lucro que o Banco do Brasil teve, R$ 340 foi distribuído em forma de lucro. É basicamente isso, né? Fazendo uma conta aqui de porcentagem rápida. A cada R$ 100 o banco distribuiu R$ 34, né? A cada R$ 100 de lucro, o banco distribuiu R$ 34 de dividendo para os seus acionistas, para cada ação, né? Diluído aí esse valor para cada ação. Consequentemente, é uma informação relevante, porque a empresa pode ter sim um lucro muito alto, mas a empresa pode distribuir muito pouco do seu lucro, uma fração muito pequena do seu lucro. No caso aqui, 34% já é uma fração até relevante, né? É basicamente um pouco mais de um terço do seu lucro que ela distribui para os seus investidores. E o restante, consequentemente, é reinvestido em outros negócios, em expansão da empresa e outros diversos investimentos que a empresa possa fazer para expandir. Então, se essa margem de payout, essa margem de distribuição de lucro for pequena, a empresa vai pagar sempre lucros pequenos, né? Então, eu sempre gosto de analisar essa questão também do payout. Não só o conjunto, né? Só, por exemplo, o último dividendo pago,
mas sim o resumo de todo o conjunto. Nós podemos ter visto aqui que a empresa teve resultados significativos nos últimos praticamente 15 anos, pagou dividendos em todos eles, um momento um pouco mais, outro momento um pouco menos, mas manteve a consistência. Então por isso que o Banco do Brasil, consequentemente, é uma das melhores empresas para quem quer segurança, investir, receber dividendo e até ter a possibilidade de ter sim, as ações se valorizando ao longo do tempo. E a principal lição que eu trouxe para vocês, eu espero ter mostrado para vocês, é que não se olha apenas uma única informação, mas sim um conjunto delas. Você olha o payout, você olha a margem líquida, você olha diversas outras informações que, em conjunto, vão fortalecer a sua tomada de decisão. E jamais só o dividendo, porque a empresa pode pagar um dividendo baixo, 5% ao ano, 4% ao ano, mas é uma empresa de qualidade, é uma empresa que nunca deu prejuízo, então você vai ter sim uma perspectiva de segurança. Vai receber um dividendo menor muitas vezes? Vai, mas vai receber. É muito melhor do que tu receber em 12 meses um dividendo alto e lá nos próximos 3, 4 anos você receber nada, porque a empresa está no prejuízo, a empresa não tem essa média, não mantém consistência nos seus resultados. Por isso que é muito importante que você olhe o conjunto das informações e nunca uma única ou outra informação. Bom, eu espero que você tenha entendido um pouco a respeito do que eu tentei passar para você nesse vídeo. Qualquer coisa pode deixar nos comentários, o que mais que você, na sua opinião, analisa que é importante na hora de tomar a decisão. Pode compartilhar comigo que eu também estou curioso para saber um pouco e aprender um pouco com vocês também a respeito do mercado financeiro, beleza? Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.